Olá pessoal, tudo bem? Professora Elinaldo com vocês mais uma vez para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: associar a representação gráfica de uma reta no plano cartesiano a uma equação do primeiro grau com duas incógnitas e vice-versa. Tá bom? Então acompanhe essa videoaula para que você possa entender qual é essa habilidade que você tem que adquirir. Vamos lá? Considere a seguinte situação: Emília comprou uma caneta e 2 lápis por R$ 10, indicando por X o preço da caneta e por Y o preço de um lápis. Podemos representar a situação da seguinte maneira: X mais 2Y igual a 10. Por que 2Y? Porque foram comprados 2 lápis. Temos então um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Denominamos a equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, aquela que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax mais by igual a c, em que a, b e c são números reais, chamados de coeficientes, com a diferente de zero e b também diferente de zero. São exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nós temos aí um exemplo: 3x mais 2y igual a menos 7. Observe que o meu a está sendo representado pelo 3 e o meu b está sendo representado pelo número 2. Outro exemplo: menos x mais 8y igual a 15. Outro exemplo: 5a menos 4b igual a 0. Professora, mas a senhora colocou que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela pode ser representada dessa forma. Deixa eu grifar aqui dessa forma. Pessoal, o x e o y são duas incógnitas, então ele pode ser tanto x e y, pode ser a e b, pode ser c e d, pode ser qualquer letra, tá bom? Uma incógnita. Você pode usar qualquer letra. Então, aí sim é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Outro exemplo é y menos 20 igual a menos 7x. Não está na mesma ordem, na ordem começando com aqui o x, depois o y e terminando com o c, né, que é o número independente. Mas é uma equação do primeiro grau. Ela só não está organizada dessa forma, tá bom? Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Vamos considerar que as figuras apresentadas a seguir têm perímetros iguais. Então, vamos imaginar que esse primeiro tem o mesmo perímetro do segundo. Qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa esse fato? Vamos então ver. Nessa primeira figura, como é que eu represento a área? A área, lembra que, aliás, não é a área, é o perímetro, professor. Olha a professora pensando em área. O perímetro. Então, vamos calcular. O perímetro é a soma dos lados, bem mais tranquilo. Então, esse lado aqui mede x, esse outro também é x. Esse 8, aqui embaixo também é 8. Então, fica assim, nós temos o perímetro, não é a soma dos lados, então fica 2x mais 8 mais 8, 16. Eu somei esses dois lados de medida x, que deu 2x, e esses dois lados de medida 8, que deu 16. Então, o perímetro dessa figura, dessa primeira figura, é 2x mais 16. E o perímetro dessa outra figura, dessa outra imagem? Vamos calcular agora. Aqui está dizendo que mede y, então desse outro lado mede y. Em cima está dizendo que mede y, então aqui embaixo também mede y. Somando todos os lados, eu tenho y mais y mais y mais y, que é igual a 4y. Esse é o perímetro dessa segunda figura. Então, qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa esse fato? Veja só, ele está dizendo que eles têm o mesmo perímetro. Se tem o mesmo perímetro, o perímetro dos dois é igual. Então, eu só coloco assim, 2x mais 16
igual a 4y. Esse perímetro, ó, esse perímetro é igual a esse. Tá dizendo aqui na questão. Letra B. Se você atribuir o valor 6 para a incógnita x e 7 para a incógnita y, esses dois valores verificam a equação que você escreveu? Vamos ver. Está pedindo para a gente dizer que x é 6. Então, se x é 6, então aqui vai ficar medindo 6 e aqui também vai medir 6. O perímetro no total vai ser quanto? 8 mais 8 é 16 e 6 mais 6... 6 mais 6, 12. Então, vai ficar assim, ó. Você pode usar até aqui. 2 que multiplica o x, que é 6 mais 16. Vai ficar 12 mais 16, que é igual a 28. Tá bom? Então, agora ele está dizendo que 7 é para a gente usar 7 para a incógnita y. Então, aqui vai ser 7, 7, 7, 7. Que 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Então, você poderia colocar aqui 4 vezes o y, que é 7, 7 vezes 4, 28. Então, sim, tá? Sim, se você atribuir 6 para o x e 7 para a incógnita y, os dois valores verificam a equação. Por quê? Porque nós vamos ter 28 na primeira, que é igual ao 28 na segunda. Tranquilo? Vamos continuar. Em um estacionamento, há X carros e Y motos, totalizando 60 rodas. Qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa esse fato? Vamos lá. Observe o seguinte, pessoal, um carro tem quantas rodas? Considerando só as rodas, sem considerar o step, né? Sem considerar o que fica lá no guardadinho. São 4 rodas o carro, né? Então, cada carro tem 4 rodas. Então, a gente pode representar as rodas do carro como sendo 4x. E as motos? As motos têm 2 rodas. Então, a gente representa como sendo 2y. Y é o número de motos e x o número de carros, totalizando 60 rodas. Letra B. Considerando 12 carros e 6 motos, esses valores 12 e 6 verificam a equação que você escreveu? Vamos ver, vamos substituir, ó, 4x mais 2y igual a 60. Está pedindo para me considerar que são 12 carros, então vai ficar 4 vezes 12, que x é o número de carros, mais 2, que multiplica 6, que é o número de motos, igual a 60. Quanto é 4 vezes 12? 4 vezes 12 é 48, mais 6 vezes 2, 12. Quanto é 48 mais 12? 60, professora, muito bem. Então, esses dois valores verificam a equação que você escreveu com certeza. Representação gráfica de uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Agora, nós vamos representar essa equação com 2 incógnitas no gráfico, num plano cartesiano. Vamos representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Então, vamos aqui. Pessoal, para você representar, você pode atribuir qualquer valor para x ou qualquer valor para y. Você tem que fixar um. Se você começar pelo x, você descobre o valor correspondente a y. Então, você tem... Eu vou pegar aqui x igual a 0. Tá bom? X igual a 0. Se eu tiver x igual a 0, eu vou substituir agora. No lugar do x, eu coloco 0. 0 mais y igual a 3. E então, isso aqui é y igual a 3. Porque 0 mais y é y. Então, o y vale quanto? O y vale 3. Agora, eu vou colocar o par ordenado. Lembra que o par ordenado a gente coloca entre parênteses separado por vírgula. Colocando primeiro o x, que é 0, e o y que nós encontramos, 3. Vamos atribuir um outro valor? Vamos colocar o número 1.
Se eu colocar para x igual a 1, eu vou ter, substituindo nessa equação, vou ter 1 mais y igual a 3. Qual é o número que eu vou somar com 1 para ser igual a 3? Ora, vai ser o número 2, certo? Então, y vai ser 2. Aqui você pode resolver a equação do primeiro grau, tá bom? Do jeito que você sabe, ó. Você fica assim, 1 mais y igual a 3. Aí você pode fazer como? Y igual a 3 menos 1. Y igual a 2, tá bom? Eu já estou fazendo aqui direto, entendendo o que você sabe fazer. Então, vamos colocar o par ordenado. Primeiro coloca o x, 1. Depois coloca o y, que é 2. Vamos colocar mais um valor aqui. Vamos colocar o número 2. Para x igual a 2, nós temos aqui 2 mais y. Estou substituindo na equação, igual a 3. Nesse caso, qual é o valor de y? Y é 1. Então, fica o par ordenado 2 e 1. Vamos colocar um outro valor. Agora, eu vou colocar um valor negativo para x. Eu vou colocar igual a menos 1. Então, eu vou ter a equação menos 1 mais y igual a 3. Eu vou ter o quê? Y igual a 4. Tá bom? Se você tiver dúvida, vai para a equação. Você pode fazer, ó, menos 1 mais y igual a 3. Você somando dos dois lados menos 1, ou colocando menos 1 para o outro lado, como é costume de você falar, y igual a 3, muda o sinal, mais 1. Vai ficar y igual a 4, que foi o que eu fiz, né? Então, o y vai ser 4. Colocando no par ordenado, menos 1 e 4. Agora, nós vamos fazer a representação. Nós estávamos encontrando o par ordenado. Agora, nós vamos colocar no gráfico. Eu só fiz repetir o que eu já coloquei lá no outro. Vamos agora para o gráfico. Agora, para construir o gráfico, com minha canetinha não é muito legal. Mas, por exemplo, ó, nesse primeiro par ordenado aqui, eu tenho o 0 para o x, que está aqui bem no centro, e para o y eu tenho 3. Então, vai ficar aqui, ó. Esse ponto vai ficar aqui. Deu para ver? Ok, agora vamos lá encontrar x igual a 1, y igual a 2. Ó, x igual a 1, y igual a 2. Opa, cadê? É esse ponto aqui. E o outro já sumiu. Vamos encontrar agora, esse aqui já foi. Vamos encontrar agora x igual a 2, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. Ó. É esse ponto aqui, x, 2, y1. E, por fim, colocar x igual a menos 1, y igual a menos 4. Menos 1, x igual a 4. Tá aqui. Vamos tentar. Opa! Nossa, que caneta chata. Não está me ajudando, pessoal. Opa! Pronto, aqui. Tá? Então, fizemos uma construção gráfica. Ou você pode fazer o seguinte, pessoal. Você pode fazer uma reta, tá? Aqui, com esses pontos, se você ligar todos esses pontos, você constrói uma reta. Ó. Se você ligar esses pontos, você constrói uma reta, tá bom? Da professora não ficou tão reto não, mas dá pra aceitar, né? Vamos ver mais ou menos como é que ficaria a reta. Ó, a reta seria mais ou menos assim, tá vendo? Esse ponto azul aí que eu coloquei. Vamos representar outra equação, a equação 2x menos y igual a 1 no plano cartesiano. Vamos fazer essa representação gráfica. Então, fazendo para essa equação, olha pessoal, aqui não é 12, aqui é 1, tá? Lá em cima tá 1, vamos fazer para 1. Então, você coloca aqui, para x igual a 1, você pode pegar 0, 2, vou fazer para 1. Vai ficar 2 vezes 1 menos y igual a 1. Aqui você tem 2 vezes 1 é 2, 2 menos y igual a 1. Qual é o valor do y? O valor do y é 1. 2 menos 1, né? Vai ser igual a 1. Qual é o par ordenado que você tem aqui?
1 e 1. Próximo, você pode pegar o número 2. Se você pegar o número 2, você vai ter 2 vezes 2 menos y igual a 1. Substituindo o 2 que você está colocando aqui para o x. Você vai ter o quê? 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 menos y igual a 1. Para ser igual a 1, y tem que ser 3. 4 menos 3, 1. Muito bem. Então, vai ficar o par ordenado 2 e 3. Não esquece a ordem. Primeiro coloca o x, depois o y. Vou pegar aqui outro número. Vou pegar o número 3. 2 vezes 3 menos y igual a 1. Daqui você tem o quê? 2 vezes 3 é 6. 6 menos y igual a 1. Qual é o valor do y? 5. Por quê? 6 menos 5 igual a 1. Então, o y tem que ser 5, obrigatoriamente. Nesse caso, né? 3 e 5. Esse é o par ordenado. Então, vamos agora, depois de encontrar o par ordenado, nós vamos colocar no plano cartesiano. Vamos colocar, então, aí no plano cartesiano. Primeiro par ordenado, 1 e 1. Tá aqui. 1 e 1. x1, y1. Segundo par ordenado que nós encontramos, 2 e 3. Então, 2 e 3. Lembrando que o primeiro número é para x. E o outro é 3, que eu coloquei 3 e 5. Vamos lá. Muito bem, muito retinho. E o 5, né? O 5 não está marcado no nosso plano cartesiano, mas fica depois do 4. Tá bom? Então, se você quer colocar a representação gráfica, você tem que colocar a reta, tá bom? Vou colocar aqui mais ou menos como é que seria. Olha, tá bem diferente do lugar que eu coloquei. Por quê? Porque a professora está sem régua aqui para fazer. Na verdade, a régua aqui não dá certo. Deixa eu fazer mais bonitinho, gente. Deixa eu tentar. Tá bom? Então, pessoal, era isso para essa videoaula. Era isso que nós deveríamos fazer. Fazer essas construções gráficas. Que caneta legal. 2 e 3. 2 e 3. E depois o 3 e o 5. Piorou, né? Mas tudo bem, pessoal. Vocês vão conseguir fazer bem melhor do que a professora Elinalda, tá bom? Usando os seus recursos. Usa um pedaço de papel dobrado, dá para fazer. Usa uma caneta, eu já usei muito para fazer gráfico, fazer tabela. Você pega uma caneta e pega o lápis. Aí você apoia a caneta no papel e passa o lápis, dá tudo certo. Tá bom? O importante é fazer a sua atividade. Pessoal, espero ter contribuído, espero que você tenha compreendido a nossa videoaula. Até a próxima, um abraço!